Contando os lances aí que são do primeiro tempo. O Cruzeiro não respirou, o Cruzeiro não conseguia sair do campo de defesa, não acertava 2 passes, foi assim um amasso o primeiro tempo, cara. Parecia o Flamengo do Felipe Luiz, aquele Flamengo que a gente via que jogava no Maracanã, que ninguém passava do meio campo contra o Flamengo. Então faltou, na minha opinião, um jogador como o Pedro no elenco da Seleção Brasileira na Copa 2026. E é isso, cara. O Cruzeiro jogou 10 minutos só no segundo tempo, mais nada. E é lógico que a gente esperava mais, pudesse ser um jogo igual e tal, mas o Flamengo dominou. Acho que chegou a um determinado ponto do primeiro tempo em que o Flamengo tinha quase 70% dos duelos ganhos. Tá louco. Isso é uma jantada. No primeiro tempo. Foi um amasso. Primeiro tempo absurdo do Flamengo. Primeiro tempo o Flamengo amassou o Cruzeiro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos repercutir mais dessa classificação do Mengão para a próxima fase da Libertadores. 2-1 no Maracanã, um primeiro tempo avassalador do Flamengo. Tá todo mundo falando sobre isso, a imprensa tá elogiando demais a atuação do Flamengo, em especial, né, claro, a primeira parte. Isso porque no começo do segundo tempo o Mengão deu uma sei lá, talvez sentir um pouco ali a chegada do Cruzeiro, né? Até porque o time rival teria que buscar, né, o empate, já que estava perdendo por 1-0, porém o Mengão depois conseguiu tomar o controle do jogo novamente. Uma partidaça do Flamengo, tá todo mundo colocando o Flamengo lá em cima. O Thiago Leifert também elogiou, falou da grande partida que fez o Pedro ali, enfim. O Flamengo, no geral, fez um grande jogo. Vamos acompanhar tudo que foi comentado também com o Vitor Caneiro depois. Aquele resumão completo que vocês tanto gostam, repercutindo tudo que a imprensa brasileira está falando. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, é claro. Os links de todos os canais que serão citados estarão aqui na descrição e assim vocês poderão ir lá, assistir a live na íntegra e também deixar aquele like para fortalecer os criadores de conteúdo. Sem mais enrolação, vamos ver tudo que eles falaram. Vai fazer outra coisa, pô. Né? A gente tem que saber perder, senão fica insuportável. Vamos dar um exemplo de uma coisa boa que aconteceu ontem? Flamengo e Cruzeiro. Jogaço de novo. E aí foram entrevistar o Pedrinho BH, o dono do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro. E ele poderia dizer: aquela bola que o Jorginho salvou, aquela bola entrou. Ficou claro. Teve também o pênalti não sei quem. Vamos fazer um ofício e reclamar na Comebol. E o Flamengo... Sabe o que o Pedrinho BH respondeu para os repórteres? O Flamengo foi superior e a gente mereceu perder. Boa sorte para o Flamengo, vou torcer por eles agora. Meu Deus, quase chorei. Há quanto tempo eu não escuto uma dessa? Pedrinho BH, se eu estivesse em BH, eu iria agora no supermercado comprar um todinho e fazer um brinde com você. Que isso, gente? Ele falou só isso, ele falou, não, perdemos mesmo. A gente tem muito ainda a evoluir, o Flamengo fez uma partida melhor, foi superior e mereceu a vitória. Ponto. Caraca, que coisa inédita. Fazia muito tempo que alguém não tinha espírito esportivo nesse país. E o Pedrinho BH teve. Pedrinho BH conseguiu. Parabéns pro Pedrinho BH. E é verdade o que ele falou. O Flamengo foi melhor. O Flamengo teve um primeiro tempo absurdo. Eu achei que o Cruzeiro não ia sobreviver ao primeiro tempo. Um amasso completo. Foi o que destoou na eliminatória inteira, né? Os outros 3 tempos foram muito mais parelhos. O que aconteceu nesse primeiro tempo ontem é isso, saiu barato, saiu baratíssimo, 1-0 só. Acabou que foi o que determinou o confronto, porque também foi o único tempo em que alguém ficou na frente do placar. No jogo de ida, os 2 gols saíram no segundo tempo e outros 2 gols saíram no segundo tempo ontem. Então, o primeiro tempo de ontem foi o determinante e deveria ter sido até mais. O ponto é esse aí, melhores momentos. Vamos contando os lances aí que são do primeiro tempo. O Cruzeiro não respirou, o Cruzeiro não conseguia sair do campo de defesa, não acertava 2 passes, foi assim um amasso o primeiro tempo, cara. Parecia o Flamengo do Felipe Luiz, aquele Flamengo que a gente via que jogava no Maracanã, que ninguém passava do meio campo contra o Flamengo. E um pouquinho mais de pontaria, cara, Pedro, que pivô, hein? Meu Deus, 3 ontem. Essa e mais 2 viraram gol. Absurdo. Ele deu 5 passes para finalização até ontem. Cara, que golaço, pelo amor de Deus. Absurdo. Que coisa linda. Que espetáculo de jogo. O Arrascaeta tem que jogar perto da área, pessoal. Ele não precisa, né, tá até longe ali, ó. Precisa correr muito. Tapa de primeira, pivôzão do Pedro. A corrida do Lino abriu um espaço interessante também, ali, né? O Lino puxou pra ponta, né? Só que ele nem ajeita a bola, ó. Que isso. O Gerson um pouquinho atrasado. Mas difícil, mérito muito do Mengão. Já estamos no segundo tempo, mas é por isso. São os highlights mais condensados. São os highlights dos highlights. É, né? Isso mesmo. Se não for um monte. Teve mais bola do Pedro, um monte de coisa.
Cara, e a forma como o Flamengo sufocava a saída de bola do Cruzeiro. O Jorginho, ele sai por cãibra no segundo tempo. E o Jorginho teve um papel fundamental de não deixar o Cruzeiro respirar, de conseguir chegar ali e roubar a bola. Acho que chegou a um determinado ponto do primeiro tempo em que o Flamengo tinha quase 70% dos duelos ganhos. Tá louco. Isso é uma No jantada. primeiro tempo. Foi um amasso, foi... Até em XG, que a gente gosta de falar e tal, foi pequeno até o XG do Flamengo. Porque é isso, o próprio gol do Eles erraram foi um golaço, foi uma muita chance pontaria, pequena. né? Mas, cara, que amasso foi esse primeiro tempo ontem. Que amasso foi talvez o melhor tempo do Flamengo no ano. Combinado aí também um primeiro tempo apático do Cruzeiro, em que os seus grandes jogadores não conseguiram jogar, respirar, trocar passe. Total. Gerson, Matheus, Caio Jorge. Então ficou até barato. E eu acho que essa sensação do Pedrinho, o Pedrinho ter chegado depois de ter falado, não, o Flamengo mereceu, é porque ele assistiu ao primeiro tempo, né? E o primeiro tempo, de fato, saiu barato. Se dá para fazer alguma crítica ao Flamengo, mata a porra do jogo. O Flamengo Sim, demorou também muito. tem dificuldade em matar. Concordo. Tem alguma dificuldade em matar e não é de hoje. Ontem não precisou, né? Ontem o Flamengo chegou lá no segundo tempo, o Samuel Lino fez um outro golaço e resolveu. Pode ser que em algum momento faça falta. E olha, se tem uma... Essa aqui foi a bola que o Jorginho salvou, que poderia todo mundo estar reclamando. Entrou! Aí o Pedrinho falou, não, beleza, cara. Vida que segue, perdemos mesmo. Se tem uma coisa muito... Que... É difícil de saber, né? Não, e logo depois, foi coisa de 1 minuto, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos depois, saiu o gol de empate do Cruzeiro. E assim, uma coisa boa que o Cruzeiro pode levar desse jogo foi que quando vem o intervalo, aquele amasso que estava no primeiro tempo, eu não achei que o Cruzeiro ia conseguir se recuperar. Eu não sei que ajuste o Arthur Jorge fez, não consegui perceber se foi algum ajuste tático, se foi só mental a diferença para o segundo tempo, não consegui, tá além do meu conhecimento de futebol, não consegui ver, talvez tenha sido só mental, não consegui enxergar. Não sei o que aconteceu, mas eu achei que o Cruzeiro não ia conseguir sair daquele buraco. E o fato do Cruzeiro ter voltado da forma como voltou é de se comemorar, porque saiu de um buraco muito fundo no primeiro tempo e voltou bem melhor no segundo. Se alguém podia ter jogado um pouquinho mais, senhor Matheus Pereira, que mesmo na entrevista depois também assume que poderia ter entregado um pouquinho mais. Em jogo decisivo. Caio Jorge também. Mas o Caio, cara... o Caio, já falei, o Caio em contra-ataque, em transição, ele teve uma chance só que ficou muito aberta, deve aparecer daqui a pouco também. Mas o Caio é outro tipo de jogador, assim, esse tipo de jogo não é pro Caio, meu. Ainda mais quando você sai perdendo. Ó, essa câmera... difícil de saber, pausar? cara. Você consegue pausar? Consigo. Essa é a câmera da Goal Line, que eles utilizam justamente para tirar dúvida e auxiliava tá na marcação torta, pô. de impedimento. Que Goal Line de merda é essa aqui que tá toda torta, É isso que eu ia falar. Ela não tá exatamente alinhada com a linha de fundo, com a trave. Não tá. Então ela também pode trazer o que a gente chama de aquela paralaxe, né? Que eu gosto tanto de falar aqui em lives e nos meus vídeos e tal, que é uma ilusão de que aí a bola não entrou totalmente. Então, para essa instância, estamos no mata-mata de Libertadores em agosto de 2026. Rapaziada... Pô, não é possível, né? Tem que ter... Pô, não prêmio em dólar, gente. Né? Vai deixar isso aí acontecer na final? Vai deixar no minuto 90 da final. O Cruzeiro podendo empatar. É isso, a gente tá aceitando. Tem razão, a gente tá aceitando muito ruim. Pô, tem dinheiro, tem dólar. Prêmio em dólar, pô. E aí, aquele lance era qualquer coisa. Se o juiz dá o gol, o VAR não ia tirar o gol também. Também não. Porque é inconclusiva. Uhum. Então, pra que serve? Que golaço, hein? Ó, Arqueiro Rossi, achei que foi meio segundo atrasado. E o Arqueiro Rossi poderia, talvez, ter encostado na bola, não sei. Vai ter realmente, esse lance aí, ele ficou claro, porque o Rossi, ele demora pra pular. Ele demora pra saltar na bola, né? Então isso aí, na hora, confesso que fiquei bem irritado com esse lance, porque o Rossi, ele espera a bola passar ali, acho que é do Jorginho, pra poder ele ter uma reação, então acabou vacilando demais. Agora vamos ver mais análises também, tudo que a mídia vem falando nesse resumão completo na classificação do Mengão. O Flamengo classifica para as quartas de final da Libertadores, após um jogo dificílimo contra o Cruzeiro, talvez o adversário mais difícil que poderia pegar nessa fase.
e jogando muita bola, né? Um amasso no primeiro tempo, era para ter sido mais. Sai o gol numa jogada de cinema ali do Arrascaeta com o Pedro. O Arrascaeta encosta, o Pedro faz uma jogada de salão para ele e o Arrascaeta mete no ângulo. E aí podia ter sido 2-0, o Cruzeiro teve 0 chances, era o Flamengo muito ligado, marcando pressão, pós-pressão, não deixava o Cruzeiro jogar, mas volta para o segundo tempo, o Flamengo meio desligado. E teve 15 minutos do Cruzeiro, um jogo melhor do Cruzeiro. Jogando melhor, botou o Flamengo para trás, e aí consegue o gol, um chute de longe, justo porque foi aqueles 15 minutos. O Leonardo Jardim troca, faz as trocas, entra o Paquetá, entra depois o Bruno Henrique, entra Everton Araújo, entra Carrascal, vai entrando, o Flamengo retoma o domínio do jogo, faz um gol mais uma vez, agora com o Lino que tinha errado algumas jogadas no primeiro tempo, errado não, ele jogou um bom jogo, mas vinha errando conclusões, foi muito calmo diante do gol, driblou, fez o gol, e aí o Flamengo vai controlando até o fim do jogo. Teve ali, óbvio, alguns lances do Cruzeiro, porque é um grande time, aliás, foi um grande jogo. Eu acho que dá para dizer que é melhor mata-mata e os melhores jogos dessa temporada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo se classifica justamente porque foi o melhor time hoje. A torcida do Flamengo foi muito bem hoje. Pressionou, criou um ambiente de pressão no Maracanã desde o início. E o Flamengo sai justamente classificado. 3 belos gols no Maracanã, casa cheia, 73 mil torcedores quase, olha que coisa linda, muito bacana, maior público do ano no futebol brasileiro. Primeiro tempo absurdo do Flamengo, primeiro tempo o Flamengo amassou o Cruzeiro, e aí no começo do segundo tempo o Cruzeiro voltou bem no jogo, cara, voltou bem, empatou. Eu vi alguns corneteiros aí falando que, que o Rossi tem que pegar aquela bola. Ô, velho, paulada, só que aí o jogo vai passando, cara, aí você vê as mudanças do Flamengo, você vê quem entra no Flamengo. Tem muito elenco, tem muita qualidade e é uma classificação mais do que merecida do Flamengo, que vai mais uma vez às quartas de final da Libertadores. Pedro Garçonzaço. E o Pedro não foi pra Copa do Mundo, hein, cara? Foi gente que não tinha condição. Enfim. Piero, classificação merecida, justa. Até vi um cara ontem no grupo, essa bola entrou claramente. O cara não sabe o que é a bola entrar ou não. O cara pra dizer que a bola entrou, ele nunca viu a bola entrar. Não é possível, né? Mengão, agora vamos ver se vem Tolima, se vem Del Valle. Eu acho que vem o Del Valle, mas não sei. Classificação merecida. Quero a sua análise, os seus destaques, Piero. André, primeira coisa, estamos diante aqui talvez do jogo do ano no futebol brasileiro. Foi um jogaço. Dois, né? Os dois foram bons jogos, cara. Os dois, a combinação dos dois confrontos, porque teve polêmicas de arbitragem e tal, mas isso cansa muito a gente, né? Essa coisa de não ter futebol, não ter jogo e potencial perdido pelo futebol brasileiro. Eu saio desse confronto entre Flamengo e Cruzeiro com a sensação de que os times entregaram tudo que eles tinham. Dentro do que era o contexto de como esses times chegaram, os problemas de cada um, eles encontraram a melhor versão deles nesses jogos. Obviamente o Cruzeiro não encontrou no primeiro tempo, o Flamengo realmente amassou, o jogo terminou 1-0, mas poderia ter terminado 2-3, assim, o primeiro tempo foi inacreditável, como o Flamengo conseguia com facilidade superar a pressão do Cruzeiro e toda hora chegar na entrada da área, era coisa de capricho e o Flamengo poderia abrir uma vantagem ainda maior. Um gol absurdo do Arrascaeta, que golaço, cara, que golaço. Golaço. Aliás, o Arrasca é cruel com esse time dele, hein, velho? Nossa senhora, cara. Ele é cruel com todo mundo, mas com o Cruzeiro em especial, Ave Maria, ele judeia do Cruzeiro. Cara, machuca o Cruzeiro e era
coisa, né? Era o Flamengo criando muitas chances, mas não aproveitando. Pô, tá terminando o primeiro tempo, 35 ainda, mas, pô, já caminhando para uma reta final, o Cruzeiro já tinha, pelo menos não estava sendo tão amassado como foi nos 30 minutos iniciais, mas ainda com o Flamengo dominando, e aí tem a tabela do Arrasca com o Pedro, os jogadores diferentes, né? Às vezes você ter jogador bom em campo ajuda você, né, André? Tem aquela coisa, né? O jogador que corre, o jogador que batalha é bom, mas quando você tem os craques, os jogadores diferentes, eles te ajudam. E aí o Arrasca faz uma tabela, o Pedro te deixa de calcanhar, de letra ali, e o Arrasca de primeira dá um tapa sem chance pro Otávio. Muito ruim pro Cruzeiro. Cara, o que esse time vai fazer? Como eles vão conseguir elevar o nível? E aí no segundo tempo o Cruzeiro volta diferente, o Gerson dá um passinho pra trás, influencia mais no jogo, ele foi muito vaiado, a pressão em cima dele no jogo foi imensa. Era realmente o inimigo número 1 do rubro-negro ontem, era o Gerson. E o Cruzeiro foi crescendo no jogo, cara. Achando o Caio Jorge em profundidade, o Flamengo começou a ficar tenso, o Cruzeiro recuperando a bola no campo de ataque, e aí tem o golaço do Romero. Você fala, porque no minuto anterior teve a polêmica, né, do lance, a bola entrou ou não, ou seja, já era o Cruzeiro amadurecendo um gol ali. E aí um belo gol, e aos 62, quando justamente o Cruzeiro tinha criado chances para virar o jogo, que o Caio Jorge finaliza uma próxima do gol do Rossi, o Flamengo vai e faz mais um golaço, que os jogadores bons. Arrascaeta, acha o Pedro mais um toque de calcanhar, coloca o Lino na cara do gol, e o Lino tem tranquilidade para cortar, limpar. Ele que tomou o drible do Arroio no primeiro jogo, lembra? Ele que ficou com o bumbum no chão no primeiro jogo. Agora foi ele que deixou o defensor com o bumbum no chão e marca um golaço, e a partir daí o jogo fica muito tenso, o Cruzeiro faz mudanças, mas não consegue mais dominar igual dominou nesses 15 minutos do segundo tempo. Esse grande jogo, essa grande atuação, esse recital de futebol do Flamengo que bateu o Cruzeiro com golaços, aliás, os 3 golaços, né, no Maracanã. O primeiro tempo foi um massacre. Eu mandei lá num grupo de WhatsApp dos amigos meus, eu falei, acho que vai ser um 7-0 pro Flamengo, porque o Cruzeiro não conseguia nem passar do meio campo, não conseguia sair jogando. Foi principalmente os primeiros 20 minutos, né, Tirone? Um atropelo. Até a parada para hidratação, o Flamengo poderia ter resolvido a partida. Não fez o gol, tal. Aí depois teve o golaço do Arrascaeta. E depois o Cruzeiro ainda empatou. E depois, no segundo tempo, o Samuel Lino fez outro golaço. E aí vai. Fala, Casão. Não, essa jogada do Pedro, cara. Ele dá o tapinha com a bola girando na frente do zagueiro e ele consegue se esticar. O goleiro foi muito bem, senão ele ia fazer o gol. Exatamente. Aliás, foi muito bem mesmo o goleiro do Cruzeiro. Pedro, lembrando que o Pedro, destaque da partida, na ida ficou no banco. Ficou no banco. Acho que essa atuação do Leonardo Jardim como treinador, estratégia para as 2 partidas foi muito boa. Ele fez escolhas certas, dependendo da circunstância, do mando. E ontem o Paquetá ficou no banco nos 2 jogos. E ontem é aquilo, né? A inspiração dos jogadores do Flamengo, os melhores, ela é decisiva, mas eu acho que o time estava muito bem taticamente também, muito bem armado. E fez um partidão mesmo. Só que aquilo, né? Fez esse golaço com o Arrascaeta, não refletiu o que foi o primeiro tempo. Poderia ter sido 2, 3. E o futebol daquele jeito, né? No segundo tempo, o Lucas Romero acerta aquele petardo, empata. O Cruzeiro tem uma chance para 2-1 com o Caio Jorge. Mas depois é outro golaço, né? Outra construção, né? Que o Samuel Lino, que aliás também... Eu estou dando mérito ao Leonardo Jardim, porque até a chegada dele, o Samuel Lino era considerado um investimento... Não, bagre, mas quase isso. Um investimento que não valia a pena, né? O Samuel Lino é um excelente jogador. E com o Leonardo Jardim, ele joga bem em qualquer posição. Ele joga bem de 10, joga bem de 11, joga bem de 7. E ele decidiu o jogo. A gente fala muito da questão da participação do Pedro, evidente, é do Arrascaeta, sempre dos 2. Mas eu quero destacar também o Samuel Lino, porque é um jogador especial. Esse já é o lance, né, no início do segundo tempo, da discussão se a bola entrou ou não, que já mostrava um Cruzeiro diferente, orientado pelo Arturo Jorge, que eu acho que também é um técnico diferente, é um bom treinador, conseguiu encontrar soluções no intervalo para equilibrar a partida, mas ali
depois da chance desperdiçada pelo Caio Jorge, que poderia ser o 2-1 a virada, o Cruzeiro praticamente não criou mais e o Flamengo fez o 2-1 e podia ter construído um placar até melhor. Acho esse gol bonito, mas acho que ela viajou um tempo considerável, ela faz o efeito. O Rossi demorou a reagir um pouquinho. Ele não viu a bola na saída e aí quando ele vai, eu não achei uma bola completamente indefensável, não. Foi bonito, é difícil para acertar um chute de 3 dedos dali, mas não achei Esse é o lance do Caio Jorge. Para mim, essa era a bola do Cruzeiro. Não é simples, né? Ele estava sem ângulo, fez o possível para finalizar. Aí é o golaço já, o toque do Pedro, porque a finalização do Samuel Lino também é qualquer coisa. Ele dá o corte, o zagueiro vai passar, o volante vai passar lá no engenhão e bate firme de pé direito fazendo o 2-1. Gol lindo, né? Arrascaeta, Pedro toca, cai na esquerda do Samuel Lino, ele puxa e fuzila sem chance pro goleiro. No jogo passado, o Samuel Lino que passou lotado no gol do Arroio, né? Ele que dá o carrinho. Foi, exatamente. Sim. Exatamente. Sim. Vamos ouvir o Leonardo Jardim, porque ele tá falando analisando a vitória e sai o Arrascaeta e o Paquetá. Vamos combinar que as coisas ficam um pouco mais simples também. Lembrando mas ele tem que montar. Fala. Ele tem que montar direito, né? Não é fácil você ter também. Às vezes a gente acha assim, pô, o cara é treinador de um puta, olha um monte de jogador que ele tem. Cara, é fácil montar esse time. Depende muito do ambiente dos jogadores, depende muito da aceitação, hoje em dia, de você ficar fora e jogar, né? Por exemplo, a escolha da semana passada é porque lá no Mineirão, o Cruzeiro ia propor o jogo, ia ter espaço para correr. O Pedro não é de correr, o Pedro é de manobra. Então lá o Bruno Henrique fez sentido. Era o cara que ia correr nos espaços. Ontem era o Flamengo que ia propor o jogo. Então precisava de um cara que participa da armação, um jogador mais inteligente. Não que o Bruno Henrique não seja, mas a característica principal do Pedro é a inteligência futebolística, na minha visão. O Pedro é super inteligente para jogar futebol. Super. O que eu falo da jogada, esse aí, ó o tapinha que ele dá de esquerda, ele dá um tapa para a bola correr mais, para o zagueiro ficar fora da jogada. E ele consegue finalizar com força, dá uma olhada, ó. Ele consegue finalizar com força. O goleiro é que estava bem em cima da jogada. Ele podia, se o goleiro dá um vacilo, ele faz um gol nessa jogada. Na tabela com o primeiro gol, ele se propõe, ele sai lentamente da área e fica numa posição diagonal para sair a tabela. Eu estou falando isso porque quando eu jogava no Corinthians com o Sócrates, a gente fazia isso. A gente fazia exatamente esse tipo de posicionamento, diagonal. Quem estava com a bola, quem dominava a bola, o outro estava em diagonal. Para você, só de rabo de olho, já ver onde o cara está. Você toca e aparece ali. A posição diagonal chamando a tabela. E o Pedro faz isso muito bem. Ele fez o segundo gol também. O Pedro, para mim, ele cabeceia bem, cabeceia muito bem. Ele bate tanto com o pé direito como com o esquerdo, chapado da entrada da área, com uma potência, com precisão, com os dois pés, normal. Ele tem a alternativa do peito, porque ele já fez vários gols de peito. Ele sabe usar o peito para fazer um gol. E aí, o extra do centroavante, além dele fazer um monte de gols, ele é o artilheiro do campeonato, gente. Junto com o Pinheiros. Ele tem 14 gols no Brasileiro. E ontem ele deu 2 assistências. Então a gente vê vários tipos de Pedros durante um campeonato, durante um torneio e às vezes durante o próprio jogo. Você vê o Pedro artilheiro, você vê o Pedro que propõe o jogo, você vê o Pedro que abre espaço, você vê o Pedro que enfia uma bola para o cara fazer o gol. Então eu acho que o Pedro, como o Léo Jardim fez ontem no Maracanã, é imprescindível para o Flamengo. É imprescindível. O Flamengo tendo que propor o jogo, o Pedro é o cara ideal. Quando eu falei do Ancelotti e tal, foi quase unânime nós mesmos discutindo lá atrás a convocação, centroavante. Ninguém falava de Igor Thiago. A gente falava de Pedro, a gente falava do João Pedro, a gente falava do Hendrick, né? Se falava nesse jogador, Igor Jesus, se falava desses jogadores. E o Pedro, para mim, eu sempre achei, desde quando o Pedro começou
a jogar no Fluminense como titular, eu sempre achei o Pedro um centroavante muito acima da média, principalmente na inteligência futebolística. E ontem, não só ontem, mas pegando o jogo de ontem, que é o mais recente, você vê a falta que um jogador como esse fez num elenco de Copa do Mundo. Porque ele é diferente de todos os outros. O Ancelotti levou três centroavantes, né? Dois centroavantes ou três? Eu não me lembro. Endrick e Igor Thiago. Não foi? Isso. E o Neymar, o menino Ney, de centroavante. Não, sim. Ou Mas o Neymar é outra. É outra. Quem? Ou o Vinícius, né, jogando como o último, né? Ele estava jogando. Né? Mas nenhum dos dois são centroavantes. Isso, eles exato. podem colocar ali. Centroavante, ele levou o Endrick e o Igor Thiago. Cara, não levou o João Pedro, né? E não levou o João Pedro. O Pedro é completamente diferente de todos os outros, né? Então você ia ter uma alternativa numa partida, por exemplo, contra a Noruega, que os caras tocavam muito bem a bola. Você ia ter a alternativa do cara que joga nos espaços, do cara que também dá assistência, não só finalizador. Então faltou, na minha opinião, um jogador como o Pedro no elenco da Seleção Brasileira na Copa 2026. E é isso, cara. O que eu tinha que falar do Pedro é isso. Sou fã do Pedro. Então é meio que difícil eu olhar e quando você gosta de um estilo de jogador, você olha, você vê todas as qualidades dele, né? E às vezes passa por cima de alguns defeitos como jogador. Mas eu olho o Pedro e eu falo assim, o Pedro é imprescindível em qualquer tipo de time, em qualquer tipo de seleção brasileira que se faça. E eu não estou falando que ele é o titular absoluto, camisa 9. Eu estou falando que no elenco de uma seleção brasileira você tem que ter um jogador inteligente como o Pedro. Boa. Olha, porque hoje tem mais jogos de Libertadores, né? Tem Mirassol em campo, tem o Corinthians em campo. O Cruzeiro começa a entender um pouquinho mais e tentar jogar um pouquinho ainda com dificuldade. Mas a gente sempre fala, o Cruzeiro, o time perdeu o jogo ali, o time ganhou o jogo ali. Dá pra dizer que foi nesse primeiro tempo que a parada se resolveu, embora no segundo tempo o Cruzeiro empata, mas o segundo tempo foi 1-1. O segundo tempo foi 1-1. Podia ter caído para qualquer lado. Não. Com o Cruzeiro fazendo 1-0, podia ter sido o gol lá, a bola que o Jorginho tira. Acho que sendo um pouco justo também, né? Se aquela entra, não teria a segunda, porque foi na sequência, foi no escanteio, basicamente. Foi um pouco depois. E a questão é que o Flamengo o jogo poderia ter sido igual ao segundo tempo no primeiro, poderia ter saído com um gol do Flamengo. A questão é que, pelo que foi o primeiro tempo, um gol só foi o mínimo que podia ter acontecido. O certo era 2 ou 3. Eu acho que matematicamente sim, porque foi 1-0 no primeiro tempo. Mas esportivamente, não, porque o Cruzeiro saiu completamente vivo do primeiro tempo, depois de ser muito amassado. E assim, eu acho que não tem problema, e acho até natural, que você vá pro Maracanã se defender contra o Flamengo. Isso qualquer time da América do Sul, porque o Flamengo é o melhor elenco, o melhor time, atual campeão da Libertadores. E é normal que o Flamengo, pelo menos, tente te empurrar para trás, com o Maracanã lotado, se impondo. O Flamengo é um time muito ofensivo, que gosta muito da bola, então é normal que isso aconteça. O que eu acho que foi muito ruim foi a maneira como o Cruzeiro marcou isso. Porque o Cruzeiro decidiu se retrair, mas marcou muito mal. Então deu muitas possibilidades. Era o Lucas Romero baixando muito, era um meio campo com pouca intensidade, muito espaço na entrada da área e gerando o jogo toda hora. O Pedro saía e aí ficavam os dois zagueiros do Cruzeiro. O Fabrício Bruno até em algum momento acompanhava o Lino em movimentação e tal, mas o Pedro ficava muito sozinho ou sobrando, né, nessa marcação, e o Arrascaeta saía do meio para conseguir jogar. Então, tudo bem o Cruzeiro querer e se defender mais no primeiro tempo. O que não tá tudo bem é como se defendeu, né? Acho que se defendeu muito mal. Para mim foi um time com medo. Foi um time com medo. Jogo, então, com medo, o que fazia? Os 4 da defesa se enfurnavam dentro da grande área para proteger a área. E de resto, quando os jogadores do Flamengo saíam da área, o Flamengo sempre tinha 2 ou 3 caras livres. Tinha algo que o Arthur Jorge não explicou ali, que é o Gerson sair para perseguir o Pulgar onde quer que fosse, que eu não entendia por que ia perseguir o Pulgar e os 2 zagueiros, e o Jorginho estava toda hora livre. Aí o Jorginho recebia livre, quando alguém tentava saltar no Jorginho, ficava livre, Samulino, Arrascaeta. Foi um desastre tático, assim, não tinha porquê, e o Gerson pegar o Pulgar
na lateral direita do Flamengo e deixar o meio sozinho para o Jorginho jogar. E além do desastre tático, um desastre de postura de um time morrendo de medo, acanhado, se enfiando dentro da sua grande área. E aí foi isso. Quando o Pedro saía para jogar, ninguém saía para perseguir ele. Toquezinho de calcanhar pro Arrascaeta, saía para jogar, tinha um jogador a mais, até que se juntava um, tinha outro livre. Então, taticamente, de postura, o Cruzeiro ontem foi medroso no primeiro tempo. Não é que ele foi batido, que o outro time foi melhor, que o outro time tem mais qualidade, porque tudo isso o Flamengo é. Então, eu acho que diz muito mais sobre o Cruzeiro no primeiro tempo do que sobre o Flamengo. Não é que tá tirando mérito do Flamengo pelo que ele fez. Porque o Flamengo poderia ter feito um grande primeiro tempo e amassado o adversário contra um muito bom adversário. Só que ele fez isso contra um muito mau adversário, que não entendeu a grandeza do jogo, que você precisa. Pô, você vai entrar numa arena de gladiador. Você não entra lá atrás com a espada aqui segurando, e pelo amor de Deus que não vem um leão. Você vai lutar, pô, com um leão, com um elefante, com o que a batalha te oferecer. Tinha um elefante, sim. É verdade. Não, quase que acabou a população de elefante, viu, pelos jogos no Coliseu. É mesmo? É verdade. Então você luta com o que você tem que lutar, você enfrenta o que você tem que, por mais que sua tática seja defensiva e não medrosa. É diferente ser defensivo e ser medroso. O Cruzeiro foi medroso. Eu achei uma postura bem bizarra. Até o gol do Arrascaeta, ele é até uma Gol parada, fácil. tipo assim, meio juvenil, de marcação. Né? Você pode ver que o Pedro, ele até dá uma ameaçada trazer pra dentro, mas ele já toca ali. Mas o cara que recebe ali não acompanha o Arrascaeta. Não, é meio tem um juvenil. detalhe, E é o que você falou, acho que passa pela questão do medo, assim, cara. E tem um detalhe que Bizarro. é injustificável a escolha pelo William no lugar do Fagner. É injustificável, porque o William não tem nada de melhor do que o Fagner. Ele não é mais experiente, ele não marca melhor, ele não ataca melhor, ele não vive um melhor momento. É isso, ele não vive, então na fase melhor. É injustificável, porque o Fagner, além de tudo, é mais experiente e protege melhor o sistema defensivo, já que era um jogo para se defender. Pô, mas o William fez um muito bom jogo. Sim, fez um muito bom primeiro jogo, porque o Fagner estava suspenso. A partir do momento que o Fagner volta, ele tinha que ser colocado como titular. Os 2 gols são falhas individuais assim, né, de marcação, é muito na conta do William. Porque o primeiro gol, o passe do Arrascaeta, ele toma um baile ali, beleza, que tem todo um contexto. E o segundo gol, ele simplesmente larga o Lino de novo e depois corre atrás para dar o carrinho. Dá o carrinho no pé ruim, né? Então, assim, acho que o Cruzeiro abriu mão disso e acho que isso é muito mérito da postura do Flamengo. Assim, a postura que o Flamengo entrou num jogo de falar assim, ó, eu vou te empurrar para trás, eu vou ganhar toda dividida, eu vou chegar primeiro. E, mais uma vez, o Flamengo produz para fazer 2 ou 3 gols no primeiro tempo e sai com 1-0. É um problema desse Flamengo, né? É um problema. O Flamengo já há algum tempo, o Flamengo é um time que mais, não sei como é que tá esse ranking, mas vários anos aí de, sei lá, de 2021, do pós-pandemia para cá, vários rankings de chances claras desperdiçadas, o Flamengo lidera. Ou é o primeiro, várias vezes primeiro, ou é segundo ou terceiro. Então, assim, é algo que o Flamengo precisa resolver. Você pode se colocar numa enrascada, tendo um volume para fazer 2 ou 3 e virar e ir para o intervalo ganhando por 1-0. Acho que o começo do segundo tempo do Flamengo, eu não sei se é desconcentração ou se é um nervosismo que não se explica. O lance do gol que o Jorginho salvou, o Flamengo ele tem umas 4 ou 5 chances de aliviar a bola. E ele fica tentando forçar passe, tentando forçar, e o Cruzeiro, que se adiantou, né? Acho que o Arthur Jorge muda a postura do time no segundo tempo. Os laterais lá em cima, o Gerson com liberdade para rodar, o Gerson mais livre para rodar no segundo tempo. O Flamengo se desesperou, teve o lance que o Jorginho salvou, depois teve o gol, depois tem uma finalização do Matheus Pereira que o Pulgar trava na última hora, que o Matheus Pereira estava dentro da área para finalizar, e depois tem o lance do Caio Jorge, que não tinha muito ângulo, mas ele chutou para fora, né? Então, assim, o Flamengo aí depois o Flamengo se tranquilizou de novo, botou de novo a bola no chão e voltou a ser melhor, e deveria ter aumentado, né? O Paquetá teve 2 chances, o Everton Araújo teve uma chance que ele quis ser herói, não entendi o que ele quis fazer. É que esse lance do Everton Araújo, né? Na minha opinião, ele ficou meio perdido. O Everton Araújo é aquele volantão, né? Que ele pega a bola e passa para o que está desmarcado. Esse é o jogo do Everton Araújo. Então, a partir do momento em que ele recebeu o passe ali, na entrada da área, ele olhou para um lado, olhou para o outro. Não sei se vocês lembram desse lance. E falou, peraí, dá para chutar no gol, hein?
eu tô livre aqui, vou tentar. Então bateu fraco ali no gol. Acho que ele até tomou a decisão correta em finalizar, porque tava desmarcado, tinha um buraco na frente dele, porém finalizou mal. No geral, um Flamengo que foi dominante do começo, em especial a primeira parte, que foi um negócio avassalador, tá todo mundo comentando isso, a superioridade do Flamengo, tendo em vista na força do adversário, que é o Cruzeiro, foi um negócio absurdo. Foi muito desproporcional pelo nível técnico de ambos os times, né? Então, o Flamengo parecia estar jogando contra um time muito, mas muito inferior mesmo. A gente já viu o Flamengo fazer isso contra times que são bem fracos. Contra um Cruzeiro foi um negócio que assustou muita gente. Então 1-0 saiu bem barato mesmo, como foi comentado pela imprensa, porém no segundo tempo o Flamengo voltou a ser dominante, em especial na segunda parte ali, depois dos 20 minutos. Eu quero que vocês comentem, deixem o like, inscrevam-se no canal. Gostaram ou não gostaram? Daqui a pouco voltaremos com muito mais repercussões. Isso foi apenas um aperitivo do que vamos trazer para vocês. Ainda hoje, deixa o like, inscreva-se no canal. Muito obrigado a todos.